Bom dia, galera. Voltamos. Van Dijk e Musa estão na área? Bom dia, como é que você Opa! está? E aí, bro, como é que você tá? Tudo em paz, André? Como é que vão as Tranquilo? coisas? Bom dia a todos. Hoje eu tô com a minha camisa aqui, ó, do Mossad. Pô, eu trouxe a minha libertária, tá aqui, ó. Eu tenho dessa. Aqui, ó. Eu tenho uma parecida, só que tá escrito Metallica em cima, que é o Uhum. que é a capa do Black Album. A capa do Black Album, o melhor álbum do Metallica, é justamente a cobra aí, a Cascavel Don't Treat Me. Isso é super relevante, caríssimos. Essa é a bandeira dos libertários e ela foi a primeira vez que ela foi utilizada foi na Revolução Americana contra o rei Charles II, né, que foi o grande opressor que provocou a guerra da emancipação, da independência americana. Então, estamos aqui para celebrar isso e trazer um pouco desses fluidos para o Brasil, porque a gente precisa se emancipar de muita gente. Nossa, precisamos defenestrar, hein? Para quem não sabe o que é defenestração, procura no Google, que eu não vou nem comentar aqui. Então, Van Dijk, eu estou aqui me atualizando das notícias, né? A gente tinha combinado de falar da China, e vamos falar da China, porque eles dobraram as apostas, né? Conforme é o título do Berlim. Mas eu acho que a coisa é pior do que eu imaginava. Acabei de ver aqui no Valor Pro, saiu no jornal chinês Caixin que a China considera emitir 6 trilhões de yuanes em títulos especiais ultralongos ao longo de 3 anos. Eu olhei a cotação do yuan agora, o yuan vem perdendo valor diante do dólar, né? Perdeu até aquele patamar psicológico dos $7, perdeu, não, rompeu, e está agora em 7,12 yuanes por $1. Ou seja, fazendo a conta de padeiro aqui que eu fiz, dá 842 bilhões de dólares, né? Quase 1 trilhão. Se pegar os 250 que já foram aprovados, anunciados aí há 2 semanas, antes da Golden Week, a China já passou do 1 trilhão de dólares em estímulos, né? Quer dizer, na verdade vai passar de 1 trilhão, porque o jornal chinês Caixin informou que vai ser emitido, né, que a China considera emitir. Mas, para um jornal chinês já comentar isso, acho que dá para considerar isso como líquido e certo. Cara, 1 trilhão de dólares para salvar o setor imobiliário chinês, cara. Lembrando que em 2008, os americanos aprovaram, na época, um pacote de 700 bilhões de dólares, né? 700 bilhões para resgatar o sistema financeiro e o sistema financeiro americano. E a China está vindo aí com um pacote de 1 trilhão. E aí, cara? A cidade André, eu acho cenográfica está que ficando grande, hein? André, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Tá? Eu acompanho muito de perto a China, tenho bastante interesse e, contrário a que muita gente pensa, eu não quero que a China se dane, eu quero que a China seja pujante, que tenha muito sucesso. Ela é um país extremamente relevante, sempre foi um país relevante para a história mundial, só que o modelo de governo e o modelo político que eles optaram é um modelo que é em direção, vai haver um impacto frontal contra um daqueles caminhões Scania, né? A gente vê que esse modelo ele se esgarçou, ele serviu muito bem para um crescimento rápido, né? Em 40 anos fizeram sucesso, no entanto, criou-se um vício na economia chinesa no anabolizante estatal, né? A gente pode olhar, inclusive, toda vez que o governo tenta tirar o pé do acelerador fiscal, e a gente tem que entender que a China é diferente de outros mercados, porque o governo tem os seus tentáculos mesmo nas empresas privadas. As empresas privadas são totalmente controladas por decisões de Pequim. Então, quando você tem uma economia planificada, a decisão de onde investir, quanto investir, como investir,
ela não vem de capitalistas, ela não vem de pessoas que visam a maior lucratividade. Ela vem daquela questão do nacional desenvolvimentismo versão chinesa, de aquilo que é importante na mente dos controladores ou dos planejadores da economia, que por um certo tempo pode criar, sim, o maior mercado, o maior fabricante de N coisas, inclusive de carros elétricos. No entanto, quando você tem uma necessidade de produzir com tamanha quantidade visando o mercado externo, né, você, na curva do U de custo médio, ela cai e você opera nessa parte relevante da curva de U, né, cada unidade você tem um custo médio menor, até que ela chega a um ponto que é uma resistência, que ele não consegue baixar desse ponto, e você produz. Então, a China, para ser viável, ela precisa produzir em longas cadeias de produção, porque senão eles são ineficientes, né? E isso é mais ou menos que nem autoforno. Se você parar de produzir carro, ou se você parar de produzir qualquer tipo de material, os custos aumentam imediatamente. E com a redução da exportação chinesa por razões geopolíticas, né, isso faz com que a China se torne ineficiente na produção, porque não tem contrapartida interna de consumo. E sem um alto grau de consumo por parte dos chineses e a impossibilidade de exportar hoje para os Estados Unidos e sua esfera de influência, principalmente automóveis, principalmente bens que os Estados Unidos, bens de comunicação, telecomunicação, que foram visados pelo governo americano e europeu, tá certo? A China passa a ter problemas muito sérios com esses parques produtivos que não podem mais gozar da eficiência do que o Armin Artin, um dos maiores economistas do mundo e infelizmente não ganhou o Nobel, Armin Artin, né? Procurem esse cara que ele é maravilhoso, o long run productions. Então isso começa a engendrar um certo nível de ineficiência na produção da China, que foi totalmente vocacionada para ir para fora. Com isso, são 40 anos de depreciação forçada do yuan para que o fator de produção, trabalho, seja mantido barato. E o que aconteceu? Criou-se um consumidor chinês que não tem capacidade de consumir nem aquilo que eles produzem. Lembre o seguinte, a China tem 1,4 bilhão de pessoas que vivem em condições similares às nossas, ocidentais, né? Em torno de 400 milhões de pessoas, né? Um pouco maior que os Estados Unidos, 50 milhões de pessoas a mais do que os Estados Unidos. Quer dizer, tem 1 bilhão que precisa consumir, não são essas 400 milhões que vão resolver o problema. Então, nós temos um problema muito sério com a China. Eu tenho um gráfico aqui que eu quero compartilhar com vocês, que deixa eu pegar a share screen, está aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui na janela. Está aqui. Espero que vocês consigam ver. Esse é um gráfico extremamente relevante, né? Quando você tem a linha preta, você mostra o estímulo fiscal do governo chinês, e a linha azul, né, nós temos o nível de atividade econômica. Então, o que esse gráfico tem indicado é que para a atividade se elevar ao nível dos 5% e permanecer nesse nível, a gente não vai ter menos do que alguma coisa em torno de 5%, 4,5% do PIB chinês gasto. Então, isso indicaria que o Banco Central chinês e as autoridades estão atrás da curva, dado esse vício do chinês no anabolizante estatal. Então, meus caros, isso me preocupa, porque não dá para ser feito, não dá para você gastar 5% do PIB de uma maneira onde você não tem uma pandemia, você não tem uma situação, e isso foi causado por decisões de reguladores que enfrentaram o mercado de uma maneira a desafiá-lo, né? Produzir ao bel gosto, ao bel prazer, e sem se sensibilizar que é necessário que haja concorrência de verdade
para que a China seja um mercado eficiente. Vou ficar quieto aqui. Já tem fotos circulando nas redes sociais mostrando pátios lotados, que eles chamam até já pejorativamente de cemitérios, né, de BYD encalhados na China, né? Vai vir para cá. Porque não tem consumidor fora da China, como também não tem dentro da China. Bom dia, Bruno. Um pouquinho antes de você Olá, Bruno. Eu comentei aqui com o Vandic na matéria fresquinha que saiu no Valor Pro, que saiu de encomenda, né? Eu liguei lá para a China e encomendei essa matéria para poder a gente ilustrar o nosso bate-papo. Saiu no jornal chinês Caixin que eles vão emitir 6 trilhões de yuanes em títulos especiais ultralongos nos próximos 3 anos. Peguei a cotação do yuan agora, isso dá 842 bilhões de dólares, além daqueles 250 bilhões que foram anunciados antes da Golden Week e dos estímulos anunciados agora essa semana, fora aquilo que a gente já comentou semana passada de reduziram o compulsório em meio ponto percentual, reduziram a entrada para hipotecas de 25% para 15% para a segunda hipoteca, enfim, eles injetaram 158 bilhões no sistema bancário, focado, né, em corretoras para o mercado de ações e também no mercado imobiliário, ou seja, 6 fucking yuanes, quase 1 trilhão de dólares que vão ser emitidos aí pela China. Isso, e o gráfico hoje da China, né, caindo 2,5%, né, de ferro caindo 1,5%, só mostra que realmente, quanto maior a dose, só aumenta a desconfiança do mundo com relação ao sistema bancário chinês, enfim, a economia chinesa agora para os próximos anos. Primeiro, bom dia a todo mundo aí. É prazer estar aqui de novo. Quinta ou sexta, terça-feira já, né? Tá voando o tempo. Bom, para parar o que você está falando e eu fazer o meu comentário em cima disso, estou lendo uma matéria aqui que acabou de sair do FMI e todos sabem que, acho que todos nós aqui temos imensas desconfianças a essas entidades multilaterais, mas de qualquer maneira, ela fala que a dívida pública global deve exceder 100 trilhões de dólares nesse ano e alcançar 100% do PIB até 2030. Quais os países que ela mais chama atenção? Brasil, França, Itália, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. E eu acho que deixou passar a China claramente, que apesar da dívida PIB deles estar em baixa, mostra que, na minha opinião e na minha forma de ver a economia, o modelo econômico deles, se não chegou no fim, está muito próximo. Eu gostei do termo que o Vandic usou ontem no nosso grupo, falando que a China está muito próxima a beijar a lona. Achei muito bom esse, porque é justamente isso. A gente tem que... Se a gente começa a debruçar um pouco em cima de história econômica, que é algo que eu particularmente gosto bastante, você vai ver que esses modelos, eles realmente têm um fôlego limitado, como qualquer coisa, porque o dinheiro acaba. A verdade é que os ciclos econômicos podem durar ali seus 10, 15 anos, eles acabam. Só que enquanto tem essa duração, digamos uma década e meia, você é tempo suficiente para uma geração acreditar que esse modelo é amplamente sustentável no longo prazo. Mas, de novo, se você coloca o Usain Bolt para correr 42 quilômetros, ele não aguenta. Mas em 100, 200, 400 metros, o cara é gigantesco. E é justamente isso. Você tem estímulos de curto prazo, que vamos pensar, 100, 200 metros numa corrida é curto prazo, mas 10 anos numa história de um país milenar ou numa história de um mundo de longos e longos anos, né? 10 anos não é absolutamente nada na história. Portanto, um crescimento de 10 anos, você pode falar, foi uma década boa, legal. E agora ao transformar a China numa economia de consumo? Eles estão amplamente tendo essa dificuldade. O que eles usaram é uma economista keynesiana, com técnicas, digamos, keynesianistas, né? O Estado permite algum suspiro capitalista, mas o Estado é o indutor, constrói toda uma infraestrutura. Nos primeiros anos do século XXI, o país cresce, obviamente, você precisa demandar todas as commodities para fazer estradas, portos, rodovias, shoppings, cidades fantasmas, cidades que não têm demanda para ninguém morar lá, e a gente vê isso. Só que nesse curto prazo, o PIB cresce.
e cresce a 10%, e todo mundo olha e fala: a China vai ser o novo país, a China vai ser o primeiro país do mundo. Para transformar em algo mais próximo da gente, palatável, vamos pegar o que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. A métrica do PIB, na minha opinião, ela é uma métrica totalmente também que não mede absolutamente nada. Você tem uma destruição de máquina, destruição de patrimônio, destruição de empresas, destruição de ruas com a enchente do Rio Grande do Sul. Essa quebra toda não entra na queda do PIB. Mas quando começa a reconstruir, tudo entra no PIB. Então, é claro que o PIB vai crescer, mas ele não teve a devida queda com a diminuição da produtividade e o aumento da pobreza, dada a quebra da infraestrutura que teve no Rio Grande do Sul. Então, o PIB infla. E aí todo mundo, meu Deus, olha o que o governo está fazendo, o PIB cresceu. Vamos entender a métrica. E na China, a gente pode falar mais ou menos do mesmo. É um país que cresceu com estímulos fiscais, como você está falando, agora praticamente mais $1 trilhão, pouco menos que isso. $1 trilhão, gente, 850, 900 bilhões. Vamos arredondar aqui, nós estamos falando que dá pouco mais de 5 trilhões de reais. Certo? É 50% do PIB brasileiro. Uma única injeção que eles estão anunciando, fora a diminuição das taxas de juros, nós estamos falando de meio Brasil que eles estão injetando de estímulo agora, né? Fora todas as outras que eles estão soltando aos poucos. E mesmo assim, a economia não consegue crescer aos níveis que eles projetam. Então, é claro que isso mostra que o modelo deles está muito próximo do esgotado. Tanto é que o próprio Partido Comunista vem soltando notícias, e não é de hoje, permitindo certa liberalização de determinados mercados, tentando atrair o mercado privado. Ora, se o cara é comunista e acredita na ideologia dele, como é que ele faz qualquer tipo de apelo ao mercado privado? O comunista não acredita no mercado privado. Então ele sabe que o modelo dele é falido por completo, mas eles não querem perder o controle e a centralização como um todo. Mas, no meu entender, e é onde reside a minha esperança para o mundo atual, e por isso eu até falei da dívida pública global aqui, é que a tecnologia e a comunicação sendo descentralizada acaba trazendo mais informação para a cabeça de grande parte das pessoas que começam a entender essa dinâmica perversa que os governos fazem. E aí, ao longo do tempo, o único, na minha opinião, que ampara o governo é a confiança das pessoas. E ela está caindo em grande parte do mundo. Vandica, aproveitando os dados que você trouxe, que eu desconhecia, não é a primeira vez que você fala disso, que dos 1,4 bilhões de pessoas tamanho da população chinesa, né, 1,4 bilhões, 400 milhões foram os que ascenderam aí para a classe média e que eles estão localizados justamente ali no litoral, né? Xangai, Pequim, Guangzhou, Shenzhen, Guangzhou, que é justamente onde estão as indústrias, etc. Mas nós temos uma China, né, tamanho continental, muitas áreas desérticas, inclusive, áreas separatistas, como a gente tem ali na fronteira ali com o Afeganistão, aquela região de muçulmanos chineses. Temos 1 bilhão de pessoas que não estão ainda no mercado de consumo chinês, né, para sustentar essa mudança que a China planejava de sair da exportação de produtos para o mundo inteiro e de obras de infraestrutura e mercado imobiliário, criar um mercado consumidor chinês era o próximo passo para criar uma classe média, etc., e ela continuar pedalando aí 10% ao ano. Só que com 1,4 bilhões de pessoas, são 1,4 bilhões de pessoas que precisam comer, né? E basicamente a comida dos orientais é a base de arroz. Uhum. E a plantação de arroz, se eu não estou enganado, não é, por exemplo, não é como soja, por exemplo, como milho. É uma plantação diferente em termos do processo de trabalhar com lugares alagados, etc. A China conseguiria levar, sei lá, outros 400 bilhões para a classe média sem passar fome? Porque quem vai plantar arroz para alimentar 1,5 bilhão de pessoas? Você trouxe o ponto mais relevante que existe na questão da China. Diferentemente do Brasil e diferentemente dos Estados Unidos, se a gente comparar em termos similares, tá? A China depende
80% dos insumos alimentícios vem de fora. 70% petróleo e gás vem de fora. Mais de 50% da terra da China, vale lembrar que a China é maior que o Brasil, pessoal. Deixa eu abrir um parênteses aqui, uma pergunta. Então, significa que esse 1 bilhão que hoje está no campo já não é suficiente para alimentar a própria população? Não. Como agricultores? Não, não tem. Por isso que a China tem estoques super relevantes de comida, de porcos, etc., para evitar esse tipo de choque exógeno. Mas qualquer choque exógeno, por isso a preocupação da China, já entrando na geopolítica, de controlar o South China Sea, o mar do sul da China. Por quê? Quem manda... só um minutinho. Bye, my love. E uma das coisas mais importantes no mundo é a possibilidade de controle do Estreito de Malaca. Alguma coisa próximo de 60% do comércio mundial passa por lá. E bastaria um destroyer americano lá para fazer a China morrer de fome. Se os Estados Unidos quiser fechar o Estreito de Malaca, né, a China tem uma marinha grande em números, mas não em tonelagem. Quer dizer, os barcos chineses eles não conseguem atingir a distância do que as embarcações de guerra americanas. Então, eles são muitos, mas eles são muitos para patrulhar a costa, mas não conseguem ter essa projeção de poder. Então, se os Estados Unidos colocar um destroyer e fechar o Estreito de Malaca, a China vai morrer de fome em 6 meses. Isso seria o fim da China. Por isso, essa preocupação constante da China, inclusive ontem fizeram uma demonstração gigantesca contra Taiwan, como se eles fossem invadir a ilha. Quer dizer, toda essa maluquice. Se você tiver uma relação entre Índia e Estados Unidos, tá certo? E já existe um grupo que é uma espécie de OTAN da Ásia, tá certo? Que envolve a Índia e os Estados Unidos, potencialmente a Austrália entrando nessa brincadeira, porque é um país muito bem armado, a China passa fome, não tem nem energia e não tem comida. Em 6 meses você vai ter um problema muito sério. Então, a questão da China, e a China sabe, ela se desenvolveu muito rapidamente, ela tem mérito por isso, só que o demérito é não reconhecer que esse modelo ele não é perenizável. Não é que nem o PT no Brasil, que querem reviver a década de 70, o milagre econômico, que foi muito parecido. Foi um modelo desenhado que, no curto prazo, quando você tem ausência de democracia, funciona. Só que o problema da democracia é o seguinte: quando você tem liberdade econômica, as pessoas começam a ficar ricas, essas pessoas demandam de você a possibilidade de representatividade, senão elas não investem mais. Né? Senão elas param de fazer uma série de coisas que elas fariam. Elas começam a criar problemas para o indutor do crescimento, que funciona, mas só funciona numa estrutura de ausência de democracia e repressão autocrática. Quer dizer, quanto mais a China vai conseguir, quanto mais pessoas a China vai conseguir cooptar. Se você tiver 400 milhões de pessoas de classe média, quando você tem uma classe média, essa classe começa a criar problemas para os autocratas. Né? Então você tem que ter uma escolha: ou você tem pessoas pobres e você dirige a economia, ou você tem pessoas de classe média que consomem, mas você vai ter que trocar, fazer um trade-off de representatividade política dessa população. Por isso que eu não acredito na China. Para mim, a China ela é um modelo que faliu, ainda que teve muito sucesso. Os próximos 40 anos da China podem ser muito preocupantes. Eu vi uma matéria 2 anos atrás, quando começou a guerra da Ucrânia, e eu não sei agora quais seriam os dados atualizados, que a China já tinha estocado em silos ali na região litorânea, ela tinha simplesmente 70% da produção global de grãos estavam em silos chineses. É um número absurdamente alto, 70% da produção global de grãos estocados, já pensando
acredito eu, naquela época, num cenário de guerra onde justamente ia ser cortado o fornecimento de grãos, né, de comida, e é justamente isso que destabilizaria qualquer governo comunista, né, fome, levaria a protestos, etc., e que poderia derrubar o regime, né? Eu não sei se o número aumentou, diminuiu, mas a China tem essa preocupação em garantir alimento aí para um período, imagino eu, de guerra ou de sanções econômicas, né, que vão vir com certeza no caso da invasão de Taiwan, que nós sabemos que vai acontecer em algum momento aí até o final dessa década. Eu trouxe aqui para vocês uma apresentação que eu fiz para a Previ, e eu queria só chamar a atenção desses gráficos, nesses quadrantes, né? Olha aqui no quadrante 1, né, onde eu estou mostrando crédito e PIB, né, GDP, veja como é que funciona a questão de impulso fiscal. Tá? A linha branca é sempre impulsão fiscal de crédito, né, percentual do PIB que está entrando, e pelo outro lado você tem na vertical crescimento do PIB. Quer dizer, é muito óbvio que a China é completamente dependente de impulso fiscal para poder crescer. Se você olhar no gráfico da esquerda de cima, onde tem PIB per capita, vamos usar o exemplo de Guizhou. Guizhou é a província de menor PIB per capita da China. Mas olha aqui no lado direito, o número de pontes, né, o quadrante superior do lado direito, né, e nesse período de 2006 a 2021, os caras construíram nessa província mais pobre 1.750 pontes. Quer dizer, isso ilustra exatamente o que a gente está falando aqui. O PIB cresce, porque a maneira de calcular o PIB na China ela é diferente do Ocidente. Ela não calcula por output, produção, né? O PIB é calculado como a produção de todos os bens e serviços gerados ao longo de um ano. Tá? Você contabiliza na saída da prestação do serviço ou na saída da produção. Na China, não. Ele é contabilizado antes. Ele é indicado, a demanda de Pequim, de Beijing, aponta para os governadores das províncias e falam que você tem que crescer tantos por cento, que na média entre as províncias vai dar 5% de crescimento. Quer dizer, tem província que vai precisar crescer 25%, e vai ter província que já chegou a um nível de desenvolvimento que vai crescer 3%, 4%, tá certo? Então, o que acontece? Quando você faz isso, você dá um incentivo extremamente nocivo para o cara cuidar do traseiro dele, né? Aquela história de passarinho que come pedra, sabe o cu que tem. E o cara não quer perder sua posição de governador da província, o cara sai fazendo o que ele pode fazer. E o que ele pode fazer? Construção civil. Construção civil. Então, se você olhar aqui o quadrante inferior do lado direito, investimento na China, né, até 2026, até 2021, chegou a 35% do PIB, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil mal chega a 16%. É mais do que o dobro do Brasil. Tá? E esse investimento ele vem travestido também de impulso fiscal, não é apenas investimento. Então, isso se traduziu numa criação de uma puta infraestrutura, a melhor infraestrutura de pontes, de portos, de aeroportos, de rodovias e ferrovias de alta velocidade. Isso construíram ao longo dos 40 anos passados para criar uma estrutura que ia convidar empresas a se localizarem em toda a China para produzirem ainda mais do que produziam. Só que isso não aconteceu. E, no meio do caminho, isso foi imiscuído e misturado com investimento maciço em real estate. E, obviamente, isso criou um grande problema para a China, né? Então, pessoal, olha só, eu queria mostrar para vocês essa relação de dívida PIB da China. Se a gente levar em consideração total endividamento, famílias, setor privado e o governo, hoje a China tem uma dívida de 53 trilhões de dólares. É 300% do PIB chinês.
Quer dizer, aqui embaixo do lado direito, estou mostrando o endividamento do governo chinês na linha vermelha, né? O endividamento do governo chinês já se aproxima 200% do PIB. Fora que as famílias, né, já tem aqui, embaixo aqui eu tenho o household debt da China. É 60%, porque isso é 60% do PIB. De onde vem isso? Vem da questão dessas famílias investirem em casas, em real estate, em imóveis, e essa situação faz com que eles já estejam endividados até a tampa. Então, a propensão marginal a consumir é muito baixa, a não ser que exista um ganho real, um wealth effect, né? um efeito riqueza através de salários e renda, etc., de todos os tipos, de salário do trabalho, renda que vem do trabalho, ou renda que vem de outro tipo de atividade, para que essas pessoas passem a consumir. Só que essas pessoas não têm, porque os salários são depreciados de maneira artificial em dólar, porque a China não deixa o yuan tomar valor perante a outras moedas do mundo, para que continue sendo o maior exportador da terra. E o que acontece? Nesse trade-off entre exportar muito, as pessoas têm salários, têm rendas médias muito baixas e não são capazes de consumir. Quer dizer, eu vou parar de compartilhar isso aqui com vocês, mas assim é assustador essa questão da China, porque não existe uma solução fácil para resolver essa situação que, de fato, não é inexorável. Chegou a um ponto onde uma decisão de reformas são necessárias, só que não existe ninguém na China que seja capaz de convencer o Xi Jinping de que é necessário realizar as reformas. Ele prendeu, assassinou ou desapareceu todo mundo que poderia trazer qualquer visão da realidade para ele. Então, a China hoje ela tem puxa-sacos do Xi Jinping e tem um autocrata no meio. É o que a Rússia é também. Eu vou ficar quieto, deixar vocês falarem, que eu já falei demais. Mas isso mostra a falácia de que a dívida chinesa em relação ao PIB, né, é uma dívida ainda baixa, abaixo de 100%, etc. Né? Eu já tinha visto esses dados, esses números. Se você pegar, aí você pegou a dívida geral, mas se você pegar só a dívida do governo federal e províncias, que são anabolizadas, né, 200. E os caras gastam 200% do PIB. Exatamente. Pessoal, de novo, não é porque eu não gosto da China, muito pelo contrário, eu sou um fã da China, acho que mas é que o modelo chinês se esgarçou, e se a gente não reconhecer isso, a China, para mim, vai ser uma mistura de Japão e Brasil. Ela vai entrar num processo similar ao que o Brasil entrou após o milagre econômico, tá certo? Tentando reanimar, vivendo daquelas grandiosidades que foram conquistadas, e sem criar marcos regulatórios onde você tira o governo do centro da economia e traz a iniciativa privada. Mas, para isso, você precisa ter segurança jurídica, institucional, que o Bruno estava falando agora há pouco, e fez um vídeo super legal a respeito disso, vocês devem ver. Hoje ele fez um vídeo muito relevante a respeito desse tópico, e falando do Brasil, hein? Mas é muito análogo. Foi semana passada, do balanço de pagamento, né? Foi semana passada. Exatamente. Bom, maravilhoso. Foi maravilhoso. Assistam. E a outra questão que está em jogo é a questão demográfica da China. Né? Nenhum país na história ficou velho tão rápido como a China. Né? E a China já começou a ter queda no número de pessoas. Né? Não é que vai ser como o Brasil em 2035, não. Já começou a China. E, no último censo chinês, eles contabilizaram de maneira errada, fizeram um erro de contabilização, o uso de estatística. Né? Você não conta no censo todo mundo que está lá, você faz uma projeção estatística. Eles contabilizaram mais de 100 milhões de pessoas em idade laboral e que tiveram que ratificar isso aí. Uau!
Não, e lembrando que o Japão, né, nos anos 80, todo mundo afirmava que seria a maior economia do mundo, que ultrapassaria os Estados Unidos, etc., né? E a gente passou muitos anos aí recentes, né, o pessoal falando a mesma coisa da China, até que veio a Tamburello, né? Você falou do caminhão Scania, até que veio a Tamburello dos chineses para esse modelo planificado, que a gente sabe que não funciona, né? Você forçar uma produção para atender demandas aí políticas de crescimento, etc., isso nunca funcionou em lugar nenhum. Você produzir sem haver a necessidade daquela produção, né? Enfim. Bruno, a palavra é sua. Eu acho que da China a gente já estressou bastante, estressou no bom sentido, né? De informações, todos esses gráficos que o Vandy colocou, deixou muito clara, e é óbvio, é claro que nenhum comentário, eu acho que é importante que a gente saiba também, todos nós aqui temos vieses econômicos, acreditamos em alguma escola de economia, então aquele papo de, nossos comentários são sempre isentos. É claro que cada um de nós nós três concordamos em grande parte aqui com a forma de ver economia, mas me parece que a escola econômica que nós embasamos e olhamos os dados, fatos e números são aquelas que explicam melhor os ciclos econômicos. E a gente tem que entender que os ciclos econômicos são coisas naturais da vida, não adianta. Nós vivemos num mundo hoje onde a gente tenta relativizar até o número de sexo que as pessoas podem ter, ou gêneros que as pessoas podem ter, né? Vivemos essa aberração, mas eu acho que a matemática é difícil ser relativizada. Na verdade, tudo não deveria ser relativizado, mas de qualquer maneira, a matemática é impossível de ser relativizada. Então, os ciclos econômicos estão aí. E de novo, não é que o mundo vai acabar, é como vendem hoje, mas os ciclos vêm e vão, os crescimentos vêm e vão, e a gente tem que estar preparado justamente para o próximo ciclo. E um ciclo está muito na nossa cara. A questão é como sermos, digamos, antifrágeis, usando um termo aqui do Taleb, para que nós possamos nos proteger desse próximo ciclo e tirarmos vantagem, sob o ponto de vista financeiro, né, dessa nova fase que entra. E a nova fase que entra não é simplesmente só olhar, a China tende a desacelerar em algum momento no curto ou no médio prazo. A China é o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, incluindo o Brasil. Então não é simplesmente uma aldeia no Vietnã está numa crise, não afeta aqui. Não, vai afetar diretamente. Afeta como? Né? Como é que isso nos afeta de forma direta? E uma das teses que nós acreditamos é que o mercado se regula. Porque quando os governos não tiverem mais fôlego para fazer qualquer frente a novos estímulos, eles simplesmente deixam as empresas quebrar, que é o que nós pregamos aqui. E não porque você é maldoso com a empresa, é porque não faz sentido socializar o prejuízo com pagamento de impostos para manter viva empresas ineficientes. A gente vai destruição criativa, né, do Schopenhauer. Destruição criativa. E a gente vai criando um fantasma, empurrando a poeira para debaixo do tapete, e quanto maior fica esse fantasma, quando o fôlego acaba, maior o tombo. Então parece que nós vivemos em eterna adolescência tardia, que o Estado quer nos manter infantil para sempre, para justamente angariar votos. E a gente tem que aprender a driblar essas adversidades. São ciclos econômicos, gente. Isso acontece, isso vai e vem ao longo da história do mundo. A questão é como termos liquidez para poder aproveitar os ativos que acabam sendo negociados abaixo do preço de mercado. E aqui eu não estou falando só bolsa, eu estou falando o que você gostar mais. Seja imóveis, seja uma empresa física, seja um relógio, um quadro, o que você achar melhor. Você tem que ter liquidez para aproveitar que, durante a crise, os ativos são negociados a preços, a uma fração do que eles valem, e as verdadeiras oportunidades estão aí. Agora, só para finalizar, que talvez vale um outro dia a gente negociar, e eu tenho até... Se me permite, eu deixo aqui na descritivo do meu vídeo, tem o meu site, brunomusa.com.br/investimento, que a gente fala sobre isso nas reuniões com os clientes, como nós estamos falando desse alto nível de endividamento do Estado, e como eu acho que mais cedo ou mais tarde o Estado não terá mais fôlego para salvar todas as empresas, nós nos depararemos, em algum momento, não sei se no curto ou no médio prazo, com um cenário, na minha opinião, de deflação. Os governos terão que deixar algumas empresas serem quebradas, você retira dinheiro da economia
e uma menor quantidade do dinheiro, com incremento de demanda, você tem o aumento do valor dessa moeda, pode ser do dólar. E o aumento do valor da moeda significa queda de preços, deflação, que é o ciclo econômico, de repente, de, de recessão econômica. Os preços caem e, se você tem algum fôlego, você aproveita para conseguir comprar, digamos, ativos a preço de banana. É simplesmente isso. Compreensão dos ciclos econômicos. E como a gente fala, desculpa o termo, nunca vamos acertar o cu da mosca, mas você precisa entender o histórico e o ciclo para saber mais ou menos onde nós estamos. Saber se pisa em ovos agora, se acelera, se breca ou se permite a sequência. Usando essa analogia, o cu da mosca é do mosco. A gente tem que, pelo menos, tentar acertar, mirar, saber que ali é o momento certo, né, de dar o tiro. Né? É aquela velha frase, né, que as grandes fortunas são feitas em momentos de crise, né, ao rugir dos canhões. Né? Então, a gente está literalmente vivendo esse momento. Mudando de pauta, então, vamos falar aí do Galípolo, né, que já virou memes aí. Eu tenho visto alguns memes, alguns até erotizando, né, a relação do Lula com ele. O que vocês estão vendo aí das falas do Galípolo? Ele blefou com os senadores ou ele blefou com o Banco Central, com o Roberto Campos Neto? Ele blefou para alguém, isso aí está claro. Ele blefou nessa primeira fase dele no Banco Central. Com quem? Pessoal, tá agora o vídeo que eu fiz ontem com o Bruno Carano, lá na BMC News, eu coloquei no meu LinkedIn falando a respeito disso. Né? Eu estou muito preocupado com a fala dele, mas assim, muito preocupado mesmo, porque quando você tem um presidente do Banco Central que fala que talvez o Banco Central não devesse votar no Comitê Monetário Nacional, que ele é apenas um acatador de ordens e executa, né, ele abre mão de algo que a gente penou para conquistar, que é a independência do Banco Central, de fato, né, não é só operacional, é de fato, é lei constitucional. E o cara não pode se posicionar numa condição de submisso aos desígnios do governo, porque o comitê tem 3 votos. Um é do presidente do Banco Central, do outro lado você tem o ministro da Fazenda, e do outro lado a ministra do Planejamento. E a gente sabe que a posição do governo é contrária à austeridade monetária, né? E mais ainda à austeridade fiscal. Quer dizer, tudo que o governo gostaria era uma dilmada com uma tombinada, né, de aumento de gasto de um lado e, do outro lado, queda de taxa de juro no grito, que foi o que a Dilma fez. Então, o sonho de consumo do PT hoje é reviver aquela dupla de Tombini e Manteiga para causar o estrago que causaram, e isso é eminente. Eu não vou dizer para você, eu imagino que a gente deva ter em 2025, porque não vai acertar a meta esse ano, né? Vai passar, vai ficar muito próximo de 5, e isso vai suscitar alguma coisa que é aquele famoso que é um peido para quem está cagado, né? Não, já que não acerta 3, o que custaria a gente crescer um pouco mais em fazer essa meta 4? E voltando à questão dos flatos e de quem está defecado, né, como é que funciona isso? Quando chega em 4 e fala assim, mas vai crescer um pouquinho mais, o Beluso é louco por isso, né? O Beluso e o Mercadante adoram isso. Não, e se a gente tivesse 6%, isso não vai ferrar muito, mas se a gente crescer 15%, aí vem aquelas elucubrações que a gente precisa botar o cara de camisa de força e levar para tomar remédio, né? Então, é essa mentalidade que nós temos no governo hoje. A mentalidade do PT é imutável. Eles acreditam nesse sonho de uma noite de verão. Aliás, é um sonho de uma noite de inverno, né? Inverno frio, porque sempre dá merda no final. Então, o que está acontecendo? O Galípolo, ele blefou com alguém. Eu acredito que ele blefou com os senadores, blefou com o mercado, mas a verdade ela sai por entre os dentes. E o cara, num evento de um banco como o Itaú, fala um negócio desse. Quer dizer,
Eu fiquei muito preocupado, porque eu acho que o mercado ainda não entendeu que levou um soco no queixo, está meio tonto nas cordas, está assim segurando, e o mercado, o Bovespa ontem teve uma performance muito boa. Quer dizer, acho que eles não entenderam o que está acontecendo, né? Na minha conta, nós vamos ter um processo inflacionário, claro que não vai chegar a 15% como chegou em 2014, mas a gente deve bater na fronteira dos 8,5%, 9%. Não acho que o Galípolo vai ter condição de enfrentar o governo. Acho que vão mudar a meta, tanto a meta fiscal como a meta de inflação, e nós vamos ter um processo muito acentuado, muito mais do que a gente tem hoje, de inflação. A inflação não acabou. Tanto é que a gente está sentindo a pressão inflacionária, a gente teve um IPCA que veio meio complicado aí, e aí a gente tem em contrapartida as pontas longas das taxas de juros, apontando algo em torno de 13%. Quer dizer, o mercado erra menos do que o governo. O mercado erra, mas o mercado ele erra e automaticamente, e de vez em quando pode demorar 6 meses, ele se conserta. Então, para quem fala, mas existem falhas de mercado, sim, existem falhas de mercado, mas como o James Buchanan, grande economista que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, junto com o Gordon Tullock, que merecia ter dividido 2 grandes gênios da economia, a frequência e o tamanho dos erros governamentais eles são muito maiores do que os erros de mercado. As falhas de mercado e as falhas governamentais são muito maiores. Então, quando você compara um com o outro, você tem magnitudes que não são nem comparáveis, né? E, normalmente, as falhas de mercado, né, em uma economia que não é uma economia 100% capitalista, que não é uma economia 100% de livre mercado, todas do mundo, a maioria das falhas de mercado acontecem por questões de tomada de decisão política. Então, a minha visão do Galípolo é isso. Nós estamos no slippery slope. Eu acho que foi muito ruim a fala dele. Muito ruim, e a gente tem que estar muito alarmado. Já tinha sido ruim na sabatina dele, quando ele falou que não acha que ele reforçou a importância da independência do Banco Central, mas ele acha natural um Banco Central atender as expectativas, não sei se foi exatamente esse o termo, as expectativas do governo democraticamente eleito, né? Então, aquela frase dele, quando ele falou isso na sabatina, já me deixou preocupado naquele momento, porque como assim? Se for atender as demandas de um governo democraticamente eleito, é exatamente isso que ele falou. Vai aumentar a meta da inflação, vai aumentar o impulso fiscal e vai repetir os erros do passado. O Lula 3 vai ser uma Dilma 2, né? A história vai se repetir. E como você falou, o Eugênio Fama, Nobel de Economia, né, com a hipótese dos mercados eficientes, o mercado pode errar, mas nessas horas que o mercado erra, inclusive que as oportunidades surgem para a gente, né? Porque é a hora que o mercado vai depois se ajustar, buscando a eficiência, né? Ajustar os seus erros. Então, se o mercado erra para cima ou para baixo, rapidamente ele se ajusta, diferentemente do governo, né? Que é preciso muitas vezes mudar de governo, às vezes até através do impeachment, para poder consertar algo que esteja levando o país para o buraco, né? Nós perdemos uma oportunidade gigantesca com o impeachment da Dilma, né? E é que o presidente Temer ele conseguiu fazer muito em muito pouco tempo, mas o negativo disso tudo é que a gente conseguiu nessa toada eleger um presidente como o Bolsonaro, que era um conservador, mas não liberal. Então, as oportunidades de fazer reformas, a gente ficou muito mais preso no ódio ao PT, ao lulopetismo, o escárnio que aconteceu no Brasil pela Lava Jato, mas sem a contrapartida de ter falado as reformas que a gente precisa são reformas que vão muito além da Previdência. Né? E foi o que aconteceu. Até o Acemoglu, que ganhou o prêmio Nobel ontem, e o Johnson e o Simon, eles mostram essa dinâmica de pessoas que são eleitas em toadas institucionais de mudança, que normalmente as expectativas de mudanças institucionais estão aqui e elas atingem
um percentual pequeno daquilo, né? E é um processo muito longo de chegar nesse equilíbrio institucional que faça com que países pobres, emergentes, etc., consigam entrar em linha de segurança jurídica institucional como países desenvolvidos. Não tem jeito. O Galípolo, a gente já falou, ele é um cara que ele é keynesianista, ele prega o Estado como indutor, como centro da economia, e o que mais me assusta é que os keynesianistas, eles pregam que você pode se endividar na sua própria moeda, que isso não leva à inflação. Ou seja, como não? Analise um pouco o cenário, e não apenas um cenário de um ano. Eles levam em conta, ora, se eu posso emitir o meu próprio passivo, que é a minha moeda, e é a moeda que eu devo, eu imprimo moeda e pago a minha dívida. Só que eles não levam em consideração que, se você continua aumentando o seu endividamento, que é o caso que o Brasil está vivendo agora, você pode emitir moeda ou seja, passivo do Banco Central, passivo do governo, para pagar essa dívida na moeda local. Só que se não tiver demanda pelo título público por parte dos investidores para financiar o governo, você vai ter um excesso dessa moeda, né? Quando você precisa imprimir mais moeda para justamente fazer frente aos gastos correntes, uma vez que não haveria nessa situação mais demanda por esses títulos. Foi o que aconteceu com a Argentina. Você emite título, você precisa ter uma demanda por esses títulos para poder colocar esse dinheiro no mercado. Se não tem demanda, o caminho único é a impressão de dinheiro. E por que as pessoas não demandam mais os títulos públicos ou não aceitam mais financiar esse governo? Porque o nível de endividamento dele está tão grande que, mesmo pagando taxas de juros altas, a Argentina, pré-Milei, pagava 133% de taxa de juros ao ano. Agora está pagando 40% e está conseguindo rolar a dívida com prazos mais longos. Antes eles tinham os passivos deles, eram de 28 dias, as LELIQs, e os passes com vencimento de 1 dia. Os investidores estavam dispostos a emprestar para a Argentina aqueles que estavam com vencimento de 1 dia. Todos os dias vence a dívida. Olha o nível de loucura, mesmo pagando 133% de juros ao ano. Então isso significa que já há uma percepção imensa do endividamento desse país que eu não estou disposto a financiá-lo. E isso acontece porque você vai emitindo moeda para pagar a sua própria dívida. Portanto, a história mostra que essa tese keynesiana cai. E é o que o Galípolo continua defendendo. E no momento em que ele vem e fala abertamente que tem que dar voz ao poder executivo democraticamente eleito, ele está acabando com a autonomia do Banco Central. Porque vamos lembrar que no Brasil ele não é independente, ele é autônomo, né? Quem traça as metas é o Conselho Monetário Nacional. Ele persegue a meta definida de inflação. Agora, se ele quer dar voz em uma instituição autônoma, ele está simplesmente aceitando que há ingerência política naquele órgão. E o Lula, um populista de extrema esquerda, quer baixar a taxa de juros para estimular a economia no curto prazo, é claro que isso é inflacionário. Olha a Argentina, olha o que aconteceu com a Turquia, quando mandou embora 3 presidentes do Banco Central durante a pandemia. Olha o que aconteceu com a Dilma e com o então presidente do Banco Central, Tombini. E isso, obviamente, é assustador. Mas como eu falei, e já passo a palavra, eu, infelizmente, não vejo outro caminho senão o Brasil beijar a lona mesmo, como o Van Dijk falou. Só assim, infelizmente, as pessoas aprendem. É um populista sem popularidade. Esse é o perigo. Um populista sem popularidade daqui a mais um ano, ou seja, quando entrar na reta 2026 das eleições, para mim vai gastar. Exato, vai gastar o que tem, o que não tem, já não tem nada. Cara, a dívida vai explodir. 2026 promete ser um ano altamente inflacionário. Já está, né, André? Você vê nessa matéria que eu mencionei há pouco agora do FMI, falando que um dos países que precisa de extrema atenção é o próprio Brasil, com o nível de endividamento crescendo. E aí você vê a imbecilidade do Lula, que vem a público e fala, ora, mas o Japão tem 250% de relação à dívida PIB. Os Estados Unidos tem 120%, a Europa tem 130%, então o Brasil também pode. Não, esse é o argumento do idiota. Eu escuto esses idiotas, eu tenho vontade de mandar uma, mas eu me seguro, vai. Mas você está coberto de razão, Bruno. Quem não lembra o Cid Gomes no Senado com aquele flip chart bizonho,
rabiscando, né, o que poderia ser gasto com dinheiro pago de juros se a gente tivesse a mesma taxa dos Estados Unidos. Aí começou lá tantos bilhões que deixariam de ser pagos, quantas escolas seriam construídas, quantos hospitais, etc. E perguntava por que a gente não paga a mesma taxa dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar, eu acho que ele não lembra que em 82 a gente declarou moratória, né? Que a gente deu calote na nossa dívida, né? E que quase repetimos a dose no final dos anos 90, que precisamos recorrer ao FMI para escapar aí de uma crise de dívida como a que teve, né? Os tigres asiáticos, o México, etc. Ou seja, bom, são políticos. Políticos são, com raríssimas exceções, são desonestos intelectualmente. Alguns também sem o intelectualmente agregado. Bom, senhores, são 9h26. Hoje a gente combinou de encerrar às 9h30 para todo mundo poder atender seus compromissos profissionais. Eu estou aqui na Ilhabela, estou tranquilo, estou serelepe e faceiro. Fica o convite para os senhores um dia virem me visitar aqui, passar um final de semana e a gente gravar um podcast juntos aí, presencialmente, tomando cerveja, comendo churrasco. Seria legal, hein? Ia ser muito bom. Legal, hein? Já tem, tá, o estúdio está pronto aqui, ganhei de presente de aniversário da minha esposa. Falta só agora trazer os convidados para cá. Mas como é uma coisa muito intimista, vai ter que ser gente assim do calibre de vocês, que possa realmente não só trazer um conteúdo de qualidade para a galera, mas para a gente passar um final de semana aí bacana, batendo papo, conversando, visto que a gente tem um alinhamento aí muito grande de ideias. E para mim é sempre uma aula estar aqui com vocês, e os feedbacks da galera no chat corroboram isso, corroboram quanto vocês dois têm agregado para o conhecimento aqui da audiência do canal, da galera do projeto Os 10%. E vou pedir para vocês passarem mais uma vez todos os seus links de rede social, etc., que aí o Lucas coloca aí na descrição, coloca no chat, para a galera que quiser acompanhar os vídeos aí do Bruna, do Van Dijk, o LinkedIn do Van Dijk, enfim, fiquem à vontade para colocar todos os dados de vocês. Se não conseguirem colocar agora, passem para a gente, que a gente vai deixar, galera, aqui na descrição desse Berlim 89, para vocês ao longo da semana acompanharem, né? Inclusive a agenda deles em outros canais. O Bruno, ele participa da BMC todas as quartas-feiras, o Van Dijk todas as segundas e quintas, e eu às terças-feiras, daqui a pouquinho, às 11 horas, 11h05, eu devo estar entrando. Ainda não sei qual é a pauta, mas provavelmente vai ser China, né? Provavelmente, pelo que o Felipe vai me passar, deve ser China, principalmente esse anúncio aí desses quase 1 trilhão a mais de gastos aí da China. Talvez alguma coisa ligada à geopolítica, à questão do petróleo. O petróleo estava caindo mais de 4% ainda há pouco, com a possibilidade, mais uma vez, de que Israel não vai atacar as refinarias iranianas, nem o terminal portuário. Porém, eu não sei, isso aí vai e volta a todo momento. Acho que enquanto não acabar, não definir esse ataque aí, que vai acontecer a qualquer momento, é difícil dizer o que passa na cabeça do Netanyahu. Eu sei que o principal, um dos caras mais linhaduras do governo israelense, comentou esses dias que o ataque vai ser devastador, fatal, usou umas palavras de efeito. Então a gente ainda está pisando em ovos, galera. Então nessa hora, a única coisa que eu sugiro para todos vocês é ficar acompanhando o noticiário, acompanhar aqui o canal, o OgroPro, e manter stops apertados para não tomar nenhum tranco desses que vocês não consigam depois se recuperar, né? O pessoal opera com muita alavancagem, pessoal de futuros, usar stops curtos para poder aproveitar as oportunidades quando a maré baixar, tá bom? Isso aí. Palavras de despedidas, meninos? Bom, é isso. Minha rede é Bruna Delari Musa, mas o principal é o YouTube aqui, que a gente também está ao vivo nele. Tem um link lá no descritivo, que minha atividade principal aqui é a parte de investimentos. Eu sou um dos sócios fundadores da Aquavera Investimentos.
E, enfim, eu tô na BMC, como você falou, e de segunda, terça e quinta, das 4 às 5h30 também, no Jornal do Oeste, lá com o Vitor Brown, com a Adriana Reid agora. Isso, e tem as acompanhado, terças... muito legal, hein? Muito legal. Obrigado, cara. E as terças aqui, toda terça-feira, né? Agora, só cuidado com o convite, cara, porque ele pode acontecer, tá? De você chamar para Ilhabela. Eu vou de moto. Vai ser um prazer. E é estendido às suas famílias. Já fui muito de moto para Ilhabela, é bem gostoso mesmo, né, cara? O trecho muito é muito legal. bom. Muito legal. Tô aqui desde quinta-feira. Não, desde sexta. Eu, cara, fujo para ir rápido. Show de bola. Ó, em novembro eu vou passar uma semana inteira aqui, é uma semana de feriado em São Carlos, junto com finados. Então vamos ver se a gente já agita de vocês darem um pulo aqui em novembro. Novembro eu vou para os Estados Unidos. Dia 2 eu vou para os Estados Unidos, que eu vou fazer as eleições lá. Então eu vou dia 2 e volto dia 10. Aí depois a gente marca. Eu venho antes do Natal para cá e fico quase até o Carnaval. Então janeiro inteiro eu estou por aqui. Então não vai faltar oportunidade de vocês passarem alguns dias aqui. Muito obrigado. Fechou? Feito. Senhores, muito obrigado. Boa semana para todos vocês. Galera, obrigado aí pela audiência, por mais um Berlim 89. E até amanhã, no máximo, a gente bota o corte aí para vocês acompanharem, quiserem assistir novamente, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma excelente semana a todos. Até semana que vem. Valeu. Até mais.